no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A anistia aos partidos políticos envolvidos com as irregularidades na aplicação do dinheiro do fundo eleitoral e com o descumprimento da legislação sobre as candidaturas de negros e mulheres enfrenta oposição no Congresso Nacional. As cúpulas da Câmara e do Senado temem desgaste do poder legislativo com a proposta que representa impunidade geral. Mas a proposta, a PEC, avança no Congresso Nacional, como conta agora o repórter Sátiro Salles. A repercussão negativa sobre a PEC, proposta de emenda à Constituição, que institui o perdão para partidos e dirigentes partidários que descumpriram a legislação eleitoral no preenchimento de candidaturas de negros e mulheres e também praticaram irregularidades com os recursos do fundo eleitoral, gera preocupações entre integrantes da cúpula da Câmara e também do Senado. A PEC avançou e recebeu um parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça e, antes de chegar ao plenário da Câmara, precisa passar por uma comissão especial. Há repercussão negativa sobre a proposta que une aliados do Palácio do Planalto e opositores ao atual governo, ganha uma maior proporção porque significa um estímulo à impunidade e representa um retrocesso na luta da sociedade por mais transparência e seriedade na aplicação das verbas do fundo eleitoral. A proposta de emenda à Constituição proíbe qualquer punição aos responsáveis pelas ilegalidades cometidas com dinheiro do fundo eleitoral destinados à candidatura feminina e também de negros nas eleições de 2016, 2018, 2020 e 2022. A proposta foi apresentada com as assinaturas de 184 deputados federais, entre eles o líder do governo, José Nobre Guimarães, e o líder da oposição, Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro. A PEC tem um amplo apoio dos congressistas, mas encontra também alguma resistência. A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, foi ao Supremo Tribunal Federal, o STF, para barrar a tramitação do texto definido por muitos como uma verdadeira imoralidade. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, abriu um prazo para a Câmara se manifestar sobre a proposta de emenda à Constituição. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Vou começar o meu comentário sobre esse assunto puxando uma frase do texto trazido pelo repórter Sátiro Salles, quando ele diz: esta PEC é um estímulo à impunidade. Verdade, verdadeira essa frase. Essa PEC, proposta de emenda à Constituição, é imoral, descabida e, nesse momento, gera para muitos eleitores o sentimento de arrependimento por ter votado em alguém que se propõe a defender esse tipo de propositura, esse tipo de projeto, no caso, uma proposta de emenda à Constituição Federal que anistia os partidos e os dirigentes dessas legendas que nas eleições de 2016, 2018, 2020, 2022 recorreram a irregularidades, a um jeitinho para negar, para esquecer, para ignorar a legislação eleitoral que estabelece critérios bem definidos e que todos os partidos devem cumprir, como, por exemplo, a cota de gênero, ou seja, a cota de candidaturas femininas em uma eleição ao Poder Legislativo, Câmara Municipal, Assembleia Legislativa e Câmara Federal, e também descumprimento da legislação sobre a cota de candidaturas de negros. Então, não houve investimento de acordo com a legislação dos partidos políticos com fundo eleitoral nessas candidaturas, nem para estimular uma maior participação de negros e mulheres na política. E agora, passadas essas eleições e no calor do início de uma nova legislatura, deputados federais e senadores, nesse caso específico, 184 deputados federais assinaram a PEC, proposta de emenda à Constituição, que já recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal e agora vai passar a ser analisada por uma comissão especial antes de chegar ao plenário da Câmara Federal. Essa PEC, ela diz muito o que os parlamentares querem
e devem fazer, ou diz muito o que os parlamentares não deveriam fazer. Mas quando eles olham para o próprio umbigo, o interesse da população, o interesse maior da coletividade, fica longe de tudo e da realidade. Então, é lamentável que essa proposta avance, embora tenha oposição entre integrantes das cúpulas do Senado e da Câmara Federal, assim como de entidades que lutam e lidam com ações de combate à corrupção. Essa PEC, volta a usar a expressão, é um desestímulo aos eleitores, às eleitoras que torcem por mais moralidade, mais seriedade, mais decência, mais transparência na aplicação dos recursos do fundo eleitoral, que são originários do bolso de cada contribuinte e que estão no orçamento da União a cada ano. Em 2022, tivemos mais de 5 bilhões de reais de fundo eleitoral. Parte dessa grana deveria ser usada para candidaturas de negros e de mulheres. E, infelizmente, nós tivemos um festival de irregularidades, a exemplo de eleições passadas, e nesse momento, um grupo de parlamentares, ou a maioria dos deputados federais e senadores, quer mesmo a anistia para quem cometeu irregularidades com o dinheiro público, com o dinheiro do fundo eleitoral, o que é profundamente lamentável. Jornalista Luzenor de Oliveira, e mesmo sendo imoral essa proposta, a PEC, que beneficia todos os partidos, é como faca em melancia. Passa sem dificuldade nenhuma pelo plenário da Câmara e do Senado, Luzenor de Oliveira. Sem dificuldades, é simples. Uma faca cortando a melancia não tem nenhum contratempo, nem a semente impede a faca de descer com tanta leveza. Então, é a assimilação dessa PEC entre os deputados federais. Os senadores ainda não se pronunciaram, mesmo porque a proposta começou a tramitar pela Câmara Federal. É triste e para muitos eleitores, Marcos Furlan, e ouvinte, internauta, quando aparecem essas proposituras, esses eleitores fazem uma reflexão e chegam a dizer que se arrependeram do voto dado nas eleições de 2022. Mas esse voto de 2022 já é página virada, mesmo porque algumas das proposituras dos projetos de lei que geram antipatia aos eleitores geralmente são apresentados no início de uma legislatura, para quando chegar na reta final dessa legislatura, de um quadriênio, os deputados e senadores já se preparando para uma nova eleição, muitos disputando a reeleição, e eles chegam a dizer, não, aquilo já é passado, todo mundo já esqueceu. Ou seja, no início de uma legislatura, aprova-se o que é ruim, o que é péssimo para a população, o que é péssimo para o sistema partidário e eleitoral brasileiro, e lá no final eles olham para trás, não, isso aí já caiu no esquecimento, e vão atrás dos mesmos eleitores que os proporcionaram a conquista de um novo mandato.